A triste cerimônia começou imediatamente. Os bispos vestiram os paramentos clericais em Rus e puseram em suas mãos um cálice como se ele fosse rezar uma missa. Em seguida, pela última vez, mandaram-no renunciar. O infeliz, com lágrimas nos olhos, respondeu que a sua consciência não lhe permitia postar-se como um mentiroso diante do altar de Deus. Depois disso, o cálice foi arrancado de suas mãos e retiraram-lhe os paramentos clericais, pronunciando exorcismos. Finalmente, iniciaram a tonsura e discutiram entre si se deviam cortar seus cabelos com navalha ou tesoura. Rus, mais uma vez, dirigiu-se ao imperador. "Acalme-os, Alteza", disse ele, sorrindo, "pois não conseguem se decidir como concluir a minha vexação." Por fim, decidiram utilizar a tesoura. Depois disso, colocaram sobre a cabeça de Rus uma carapuça de papel que tinha demônios pintados e na qual estava escrito, em letras garrafais, a heresiarcha, heresiarca. "O Senhor usou por mim uma coroa de espinhos e, por amor a ele, ficarei feliz em usar este chapéu vexatório", respondeu Rus, humildemente, aquele escárnio. A cerimônia foi concluída com as palavras do arcebispo de Milão: "A partir de agora, a igreja nada tem em comum com você, ela entrega seu corpo ao poder mundano e sua alma, ao diabo. Conforme os Ertissalo da Suábia, os hereges deveriam ser entregues às autoridades civis e por isso os bispos dirigiram-se ao imperador. O Santo Concílio de Constança entrega ao poder civil Jean Rus detonsurado e expulso da igreja. O imperador transmitiu a Ludovico, o Kurfürst da Bavária: "Caro duque, pegue este homem e, em meu nome, execute-o conforme deve ser feito com os hereges." Ludovico, por sua vez, entregou aos carrascos: "Peguem Jean Rus, que, por decisão do nosso todo misericordioso governante rei de Roma e por minha ordem, deve ser queimado." Com as mãos amarradas, cercado por 4 guardas, sob uma escolta de 800 homens armados e acompanhado por enorme multidão, Rus dirigiu-se ao local da execução. Seu rosto magro estava pálido mas tranquilo e os olhos cheios de fé estavam voltados para o céu. Ele continuou a orar em voz alta e o povo, comovido pela força de seu espírito e por sua beatitude, expressava-lhe abertamente a sua solidariedade. "Não conhecemos a sua culpa, mas ele reza como um verdadeiro justo." Quando Rus passava perto do palácio do bispo e viu no quintal uma fogueira acesa que queimava suas obras, somente sorriu. Ele sabia que o fogo não iria eliminar as verdades anunciadas por ele. O local de execução foi escolhido no campo entre o arrabalde e os jardins do castelo de Gottlieben. Ao ver a fogueira montada, Rus hesitou. Será que o corpo impotente tremeu antecipando o sofrimento e a destruição? Entretanto, a hesitação durou um único instante. O corajoso espírito do mártir venceu novamente. Ajoelhando-se, ele levou as mãos amarradas aos seus e disse, com fervor: "Senhor Jesus, meu mestre divino, por seu evangelho, pela verdade que preguei, aceito com alegria e documente este sofrimento. Não me deixe nesta grande hora e me ajude até o fim." Entre os espectadores que presenciavam na igreja a condenação de Rus estavam Ana e Svetomir. Este, sabendo de antemão o que estava sendo preparado para aquele dia, informara tudo a Ana e ambos haviam decidido ir à igreja. Eles nada tinham dito a Rogena. A jovem condessa estava passando muito mal e os amigos resolveram ocultar-lhe inclusive que o destino de seu confessor já estava inexoravelmente decidido. Svetomir observava com raiva e indignação todos os detalhes da ignóbil paródia de julgamento desempenhada diante deles e que fora coroada por uma condenação injusta. Absorto pelo que acontecia diante de seus olhos, ele momentaneamente se esqueceu de sua acompanhante. Quando, de repente, olhou para Ana, estremeceu diante da ameaçadora e até terrível aparência da moça. Todo o sangue parecia ter abandonado o rosto de Ana, que estava branco como uma máscara de cera. Somente os olhos pareciam vivos e neles refletiam-se alternadamente um indescritível desespero e uma explosão de ódio e desprezo quando seu olhar se dirigia ao clero, que discutia a questão da tonsura do condenado. Naquele instante, Ana estava incrivelmente parecida com seu irmão Janziska, a mesma severidade no olhar e a mesma fria crueldade na expressão da boca. Apesar de sua terrível emoção, ela não despejou uma única lágrima. Quando Rus, entregue aos carrascos,
Foi levado para fora do templo. Ela disse surdamente a Svetomir: vamos atrás dele até o fim. Não é melhor voltar para casa, Ana? A visão da execução será demasiadamente terrível para você. Disse ele, compadecido, inclinando-se para ela. Se ele deve suportá-la, então eu também posso pelo menos vê-lo e rezar a Deus pelo inocente sofredor. Respondeu ela, firmemente. Svetomir não discutiu mais e, pegando-a pela mão, misturou-se na multidão que acompanhava o condenado. As ondas de massa humana rolavam lentamente com frequentes paradas pelas sinuosas ruas da cidade e, ao chegar ao local da execução, espalhavam-se no largo círculo em volta da fogueira. Svetomir e Ana tentavam energicamente passar para a frente e as fechadas fileiras da multidão abriam-se quase com medo supersticioso diante daquela mulher trajando pesado luto, com um olhar de brilho sombrio. Enquanto eles tentavam alcançar as primeiras fileiras, um monge entrou a cavalo no meio da multidão e começou a abrir caminho sem nenhuma cerimônia. Svetomir aproveitou e seguiu atrás do cavaleiro que abria uma brecha na multidão. Desse modo eles saíram bem na frente, perto de Rus, que, naquele instante, pensava na última confissão que o povo propunha ao condenado e a qual se opunha um sacerdote de capa verde e brilhante, que gritava: um herege não pode se confessar nem confessar ninguém. Um outro sacerdote gritava com o mesmo entusiasmo que se Rus desejava confessar-se então devia antes renunciar à heresia. A voz tranquila e clara do condenado soou em resposta: sou inocente de qualquer pecado mortal. E, no momento em que me preparo para aparecer diante do Senhor, não irei pagar meus pecados com um falso juramento. Não prestando mais atenção aos sacerdotes, Rus pediu permissão para se despedir de seus carcereiros. Recebendo autorização, abraçou-os e beijou-os, agradecendo tanta bondade para com ele. Depois, quis falar algumas palavras ao povo, mas Palatin opôs-se a isso e ordenou que apressassem a execução. Senhor Jesus, receba o meu espírito em suas mãos e perdoe a todos os meus inimigos, orava Rus, elevando os olhos para o céu. A carapuça de papel caiu no chão e um dos soldados vestiu-a nele novamente, exclamando: que ela queime junto com os demônios aos quais você serviu tão bem. O olhar de Rus, que passava tristemente pelas fileiras da multidão à sua volta, parou de repente em Svetomir e Ana e um sorriso de alegria apareceu em sua face. Ele inclinou-lhes a cabeça em sinal de despedida e voltou-se, pois o carrasco e seus ajudantes começaram a arrancar suas roupas. Prenderam suas mãos nas costas com corda molhada. Amarraram-no ao poste e passaram uma corrente untada com fuligem em volta de seu pescoço. Depois, começaram a colocar à sua volta, lenha untada com piche entremeada por tufos de feno. Durante essa preparação lúgubre ele permaneceu calmo, talvez nunca antes o seu espírito heróico esteve tão firme e ao mesmo tempo dócil e cheio de fé. Evitando olhar para a cruel multidão que exigia que ele fosse colocado de frente para o ocidente, pois, conforme diziam, um herege não pode olhar para o Oriente. Rus olhou para o céu e o seu olhar, de repente, acendeu-se de radiante felicidade. Por cima da fogueira ele viu a grandiosa imagem do primeiro mestre da Boêmia. Seus profundos e severos olhos olhavam o mártir com amor e, com a cruz que segurava na mão, ele apontava para o céu. Absorto pela visão, Rus não percebia que havia sido rodeado pela lenha até o pescoço. De repente, a voz de alguém arrancou-o do esquecimento. Era o grande marechal do Império, Conde Papenhem, que chegara, em nome de Sigismundo, tentando pela última vez convencê-lo a renunciar para salvar a vida. Para que o Senhor venha constranger a grande paz da minha alma. A nada tenho que renunciar, pois nunca professei nem ensinei as heresias de que me acusaram mentirosamente. Ficarei feliz em marcar com o próprio sangue as verdades evangélicas que ensinei oralmente por escrito. Respondeu Rus, com brandura mas firmemente. Ana acompanhava a execução com os olhos bem abertos e o corpo inteiro tremendo. Quando o fogo começou a crepitar, ela balançou e fechou os olhos. Svetomir, imaginando que ela iria desmaiar, abraçou-a para que não caísse. A Ana, entretanto, já estava refeita e, com o olhar brilhando febrilmente, olhava para a fogueira quando, naquele instante, ouviu-se das chamas uma voz sonora cantando uma oração. Aquele canto, em meio ao horrível sofrimento, anunciando a vitória do espírito sobre a carne, agiu de forma deprimente sobre a multidão,
que estancou, muda de surpresa. Os olhares de todos estavam fixos sobre a coluna de fumaça e fogo de onde não se ouviam nem gemidos, nem lamentos, nem gritos. Somente a melódica invocação ao Pai Celestial. De repente, a voz do mártir calou-se, a fumaça soprou sobre o seu rosto. Durante um certo tempo dava para ver que seus lábios se mexiam, em seguida a cabeça pendeu sem vida. Ana caiu de joelhos e tapou o rosto com as mãos. Vamos embora, está tudo acabado. Sussurrou Svetomir, tentando levantá-la. A Ana, imediatamente, levantou-se sozinha em silêncio e, de cabeça baixa, seguiu seu acompanhante. Pelo rosto másculo de Svetomir caíam lágrimas. Um sopro de vento salvador pôs um fim aos seus sofrimentos. Disse ele, com voz surda e emocionada quando eles saíram da multidão. Ana parou e apertou firmemente a sua mão. Sim, aquele sopro de vento nesta calmaria foi um verdadeiro milagre, sussurrou ela, com lábios trêmulos. Um enviado celestial veio para resgatar a alma da vítima dessa revoltante mentira. No momento em que Rus cantava, eu vi acima da fogueira um solene ancião com uma cruz na mão e um anjo de luz, e foi esse anjo que, com o agitar de suas poderosas asas, jogou fumaça sobre o rosto do bem-aventurado mártir e depois recebeu a sua alma. Svetomir estremeceu e persignou-se, não duvidando nem por um instante da veracidade da visão de sua companheira. Tendo ficado sozinha em casa, pois o conde Neka estava ausente, Rogena repentinamente foi tomada por uma grande ansiedade e não conseguia se acalmar. A fiel Lítica tentava sem sucesso distraí-la, dizia que logo chegaria o conde Volk, convidava para descer ao jardim ou ir dormir, mas nada funcionava. Nem no jardim, nem na cama, a condessa encontrava paz. Quanto à chegada do marido, ela respondia, com impaciência, que Volk demoraria a chegar e que, em sua última carta, ele queixara-se de não conseguir receber a dispensa. Por fim, Rogena sentou-se junto à janela aberta e cochilou, sentada a seus pés. Lítica olhava o rosto pálido e emagrecido de sua pupila e engolia as lágrimas. De repente, Rogena endireitou-se e olhou fixamente para o nada, como se visse diante de si algo terrível. Seus lábios entreabriram-se e os braços esticaram-se como se implorassem por algo. A velha a olhou com horror. Fogo! Fogo! E no meio das chamas há de o Padre Jean, pronunciou a condessa, com a voz embargada, levando uma mão ao peito. Você está delirando, minha querida. Não há nada no jardim. Disse Lítica, com voz trêmula. É ele. Vejo que ele está queimando, amarrado ao poste, sussurrou Rogena, caindo sobre o espaldar da poltrona e desmaiando. Naquele instante, alguns cavaleiros com capas empoeiradas e cavalos fatigados e cobertos de espuma pararam diante da casa. Era Volk que chegava com seu séquito. Apeando do cavalo, ele começou a bater com impaciência no portão da casa, mas teve de esperar muito para que abrissem, pois quase toda a criadagem da casa tinha ido assistir à execução. Irritado, o jovem conde continuou a bater incessantemente no portão até que este finalmente foi aberto por uma velha criada que balbuciava desculpas das quais ele somente entendeu que seu pai não se encontrava em casa. Ordenando que o seu séquito fosse alojado e alimentado, ele mandou que o conduzissem aos aposentos da esposa. Rogena estava desmaiada na poltrona e Lítica massageava suas mãos e seu rosto com ervas aromáticas. Naquele instante a porta se abriu. Volk entrou e parou como uma estátua. Olhou para a esposa com mudo horror, depois correu para ela, caiu de joelhos e apertou junto ao seu peito o frágil e imóvel corpo, cobrindo de beijos seu rosto e suas mãos. Ela morreu. Morreu. Cheguei tarde demais, murmurava ele, com lágrimas na voz. Mas não, meu bom senhor, ela somente perdeu os sentidos. E agora que o senhor chegou, com a graça de Deus, tudo irá melhorar. Exclamou Lítica, beijando a mão de Volk, com lágrimas de felicidade nos olhos. Ela contou-lhe que o desmaio fora provocado por uma horrível visão e Volk sentiu como se um enorme peso caísse de seus ombros. Todavia, a terrível mudança na aparência da esposa deixou-o muito preocupado. Quando Rogena abriu os olhos e reconheceu o marido inclinado sobre ela, sorriu e ficou ruborizada. Percebendo as lágrimas nos olhos e a tristeza no rosto do alegre e pândego Volk, ela abraçou seu pescoço e encostou a cabeça em seu peito.
Você está chorando a nossa próxima despedida? Sussurrou ela. Então você me ama e tem pena de mim? Se eu a amo, retrucou Volk, abraçando a esposa apaixonadamente. Não me fale de separação. Você vai sarar, pois eu desejo isso, e, dominando a própria emoção, começou a falar de outra coisa. Esse dia, entretanto, ainda aguardava muitas notícias ruins para o jovem conde. Seu pai, Svetomir e Ana retornaram e contaram-lhe os detalhes do ignóbil julgamento de Rus e de sua terrível morte. Volk lamentou profundamente a própria chegada tardia que o privara da possibilidade de ver pela última vez o amigo que tanto respeitava. À noite, quando Rugena foi dormir, os condes e Svetomir reuniram-se no quarto de Inek para discutir os acontecimentos do dia. Broda, ao retornar mais tarde, contou-lhes alguns episódios que os indignaram profundamente. Querendo guardar um pouco das cinzas do santo mártir, ele permanecera no local da execução e fora testemunha de um espetáculo repugnante. Quando a lenha queimara e aparecer o corpo carbonizado do executado, os carrascos haviam derrubado o poste junto com o cadáver e começado a cortá-lo em pedaços. Tinham quebrado o crânio e acendido uma nova fogueira para eliminar mais rapidamente os restos do infeliz. O coração do mártir, que não fora atingido, os bárbaros inicialmente haviam chicoteado com varas, depois furado e assado. Até as roupas de Rus haviam sido queimadas por ordem de Palatino, as cinzas, os carvões e tudo o que restara haviam sido jogados no rio Reno. Volk, o velho conde, Svetomir e Broda decidiram ir, naquela mesma noite, até o local de execução e pegar de lá pelo menos um punhado da terra consagrada pelo sangue do mártir, para levá-lo à Boêmia. Eles conseguiram seu intento e puderam guardar aquela recordação tão cara para eles antes que os insaciáveis inimigos de Rus, zombando da sagrada memória do grande defensor da verdade, tivessem enterrado carniça naquele mesmo local. Capítulo 9. Nos primeiros dias de sua chegada, Volk ficou envolvido em duas circunstâncias. A primeira foi a partida do conde Inek de Constança, motivada pelas notícias que ele próprio havia trazido e que exigiam a volta do velho Waldstein na pátria. A segunda circunstância foi a inesperada melhora na saúde de Rugena. A forte vontade do marido pareceu tê-la preenchido com uma torrente de nova vida. Ela recuperou as forças, as faces ficaram mais roscas e os olhos voltaram a brilhar. Volk não cabia-se de felicidade. Ana e Svetomir também se animaram. Somente Dr. Benelli permanecia sombrio, observando a paciente com preocupação. Nesses dias alegres e cheios de esperança, estabeleceu-se entre o casal uma afeição mais calorosa e completa. Volk dedicou-se inteiramente à esposa, como se esquecesse a diversão e as tentações que abundavam em Constança. Comovido e feliz com tal mudança, Rugena, vendo nos olhos do marido aquele amor profundo de entrega total pelo qual ansiara por todo o seu tempo de casada, não sabia como lhe expressar seu reconhecimento. Mas uma nova recaída em seu estado de saúde outra vez levou todos ao desânimo. Certo dia, durante uma alegre conversa, Rugena sofreu um desmaio que durou algumas horas e, a partir daí, sua saúde começou a piorar rapidamente. Ela se desvanecia como se não havia mais esperanças. Aproximava-se o fim. Arrancado de seus sonhos e felicidade, Volk perdeu o controle e, por sua natureza impulsiva, ora ficava completamente desesperado e sombriamente apático, ora explodia em fúria enlouquecida. Rugena sofria com tais mudanças que aguçavam ainda mais a amargura de despedir-se da vida. Ela procurava apoio na fé e na prece e tentava carinhosamente dirigir a fogosa alma do marido para a fonte divina da qual a humanidade obtém paciência, humildade e esperança. Setembro chegou. Certo dia, de manhã, Rugena sentia-se melhor e quis respirar ar puro. Volk levou-a ao jardim, onde logo chegou Svetomir, que passava diariamente algumas horas junto ao leito de sua amiga de infância, distraindo-a com as novidades da cidade. Dessa vez, durante a conversa, ele observou ter ouvido comentários dando conta de que Jerônimo estava sofrendo muito na prisão e que até adoecera. Volk olhou preocupado para a esposa, em cujo rosto apareceram preocupação e profunda pena. Deus queira que o infeliz morra antes que seus inimigos o submetam à mesma terrível execução do Padre Janeiro, disse Rugena. Se algum de vocês tiver a oportunidade de ver Jerônimo,
Transmita-lhe o meu último desculpe e a promessa de que rezarei para que o Senhor dirija e ajude-o na difícil provação. Acrescentou ela, após um momento de silêncio. Depois dessas palavras, Volk passou o dia inteiro preocupado e pensativo. A emoção de Rogena, ao ser citado o nome de Jerônimo, despertara nele um ciúme passageiro que mudara rapidamente para um sentimento mais nobre e magnânimo. Durante as horas difíceis, quando a torturante dor da próxima separação superava todos os outros sentimentos, Volk criticava-se amargamente pelas loucuras passadas e pelo tempo que perdera com mulheres decaídas. Naquele dia, ele dizia para si mesmo, envergonhado, que se não tivesse sido tão devasso, se não tivesse abandonado Rogena e ofendido seu legítimo orgulho, a atração infantil de esposa por Jerônimo nunca se teria transformado em amor. À noite, a sós com a Rogena no quarto, Volk sentou-se na poltrona à cabeceira da cama e, inclinando-se para ela, perguntou de repente: Você gostaria de ver Jerônimo uma última vez, se ele for condenado à morte? Quanto à sua doença, estou absolutamente convencido de que você irá sarar. E acho que você não deveria ter tais pensamentos ruins. Ela olhou com surpresa e um sorriso triste iluminou seu rosto. Vamos esperar que eu esteja errada sobre a minha saúde, mas não quero ver Jerônimo, pois isso será muito difícil para você. Agradeço a sua magnânima proposta, mas não desejo obscurecer a nossa felicidade que, receio, será demasiadamente curta. Vendo os olhos do marido encherem-se de lágrimas e os seus lábios tremerem, Rogênia atraiu-o carinhosamente para si e beijou-o. Não vamos falar do passado do qual me envergonho, sussurrou ela. Eu é que devo envergonhar-me do passado e não você. Não pense, Rogênia, que tive ciúme imbecil de infeliz Jerônimo. Seria perfeitamente natural se você quisesse vê-lo para dizer algumas palavras de solidariedade a esse destacado homem que foi o herói dos seus sonhos de infância e cuja magnânima renúncia a você me inspira somente respeito e agradecimento. É verdade que Jerônimo desempenhou na minha vida o papel de uma grande tentação, e bendito seja o mestre Jean que, com mão paternal, afastou-a. Apesar disso, não nego que seu destino me interessa muito e que, se ele estivesse em liberdade, eu iria, sim, querer me despedir dele. Contudo, sua rigorosa prisão impede isso. Assim sendo, imploro-lhe, Volk, se você me ama, desista dessa loucura que pode prejudicar-nos sem nenhuma necessidade. O conde nada respondeu, mas, em pensamento, decidiu ver Jerônimo e trazê-lo para sua casa por 1 ou 2 horas, se isso fosse humanamente possível. Ele queria, de qualquer forma, dar à esposa essa demonstração de confiança e amor. 2 dias depois dessa conversa, Volk, enrolado numa capa preta e com um largo chapéu na cabeça, dirigiu-se à noite ao cemitério de São Paulo, junto ao qual estava a torre da prisão de Jerônimo. O ouro generosamente distribuído abriu caminho ao conde, o carcereiro já o aguardava e conduziu-o imediatamente para dentro. Assim que a porta se abriu, um sopro de ar frio, úmido e fedorento bateu-lhe no rosto e pelo corpo de Volk correu um tremor de repugnância. Quando eles entraram na casa-mata escura e contaminada por miasmas, onde há 6 meses penava seu infeliz amigo, uma indescritível pena tomou conta da alma de Volk. Despertado pela repentina luz da lanterna, Jerônimo levantou-se em seu catre e olhou, surpreso, o visitante que não reconheceu à primeira vista. Ao sinal do conde o carcereiro saiu. Então Volk tirou a capa e estendeu os braços ao prisioneiro que os agarrou, feliz. Volk, com que milagre você conseguiu chegar até aqui? Sou vigiado atentamente como se fosse um perigosíssimo criminoso, disse ele, emocionado. A boa vontade e o ouro abrem qualquer cadeado, respondeu Volk, puxando um banco e sentando-se. Como você consegue viver nesta cloaca? Pobre Jerônimo. Estou aqui há menos de 10 minutos e já me sinto sufocado. Oh! O ser humano é um animal resistente. Um búfalo no meu lugar já teria morrido há muito tempo enquanto eu, como vê, ainda estou vivo mesmo com as pernas cobertas de úlceras que acredito serem incuráveis. Estou apodrecendo vivo. Notava-se uma profunda amargura na voz de Jerônimo. Depois, ele contou as terríveis torturas a que fora submetido no início de sua prisão, quando chegara a pensar que iria enlouquecer. Sua saúde, sempre tão resistente,
Em poucos dias havia sido destruída e ele estivera por um fio, à beira da morte. A conversa passou a versar sobre o cruel e injusto processo que tramitava contra ele e o ódio insaciável de Stefano Paletti e Miguel de Caussis, que queriam eliminá-lo da mesma forma como haviam eliminado Rus. Bem, chega de falar de mim, disse Jerônimo, depois de um pequeno silêncio. Conte-me as novidades do mundo lá fora. O que fazem seu pai e a condessa? Eugênia está morrendo, disse Volk, ficando sombrio e baixando a cabeça. Vim lhe contar sobre isso. Um grito surdo escapou de Jerônimo e ele olhou o conde com horror. Volk. Você deve estar brincando. Uma mulher jovem, linda e cheia de vida está morrendo. Mas por quê? Balbuciou ele. E a triste verdade. Respondeu o conde e, ao descrever o crime de Brancacis, cujas consequências nenhum remédio poderia impedir, em sua voz soavam a tristeza e a raiva. Jerônimo ouviu-o, respirando fundo e tremendo com todo o corpo. Meu Deus! Quando terão um fim as maldades desse patife? Quando a mão de Deus irá abatê-lo? Gemeu ele, indignado. Pois é. Esta longa espera por vezes nos obriga a duvidar da justiça divina, sorriu Volk, amargamente. Na verdade, Jerônimo, o principal objetivo da minha visita é combinarmos como tirá-lo daqui numa noite por, pelo menos, uma hora. Sei que Rugênia gostaria de vê-lo para se despedir de você e farei de tudo para lhe oferecer esse minuto de felicidade. Agora, vendo em que situação você se encontra, e após conversar com seus carcereiros, percebo que os meus sonhos evaporaram-se. Jerônimo permaneceu calado. Apertando a cabeça com as mãos, ele mergulhou em pensamentos, aparentemente agitados, pois seu rosto pálido e magro cobriu-se de um febril rubor e, nos cansados e apagados olhos, acendeu seu outrora firme vontade. Vou conseguir, a qualquer preço, essa hora para o encontro que você me propõe e que é valiosíssimo para mim. Disse ele, decidido. Já achei o meio, vou renunciar e me submeter ao concílio. Seu louco! Você, Jerônimo, amigo e correligionário de Rus, vai renunciar às verdades que ele professou? Você manchará o próprio nome e dará um pernicioso exemplo com essa renúncia, exclamou Volk, indignado. Um sorriso enigmático passou pelo rosto do prisioneiro e seus olhos brilharam. Naquele momento, ele voltou a ser o antigo Jerônimo, corajoso e ousado, não se detendo diante de nada. Calma, Volk. Eu conseguirei pagar essa fraqueza mais tarde e pagarei com a vida por essa hora de liberdade, mas preciso ver Rugênia. Você entenderá, e espero que me desculpe por ter lhe confessado que a amei como a nenhuma outra mulher na vida, mas com um sentimento diferente, que somente ela conseguiu me passar. Nada tenho a lhe perdoar. Eu, infelizmente, percebi tarde demais o tesouro que Deus me concedeu e ao qual você teve suficiente coragem para renunciar. E não será diante do leito de morte do pobre anjo, ao qual ambos amamos, que ficarei enciumado. Respondeu Volk, triste e abatido. Faço o que lhe ditar o coração. Acredito em você, Jerônimo, e sei que saberá defender a sua honra. Brode e Svetomir entrarão em contato com seu carcereiro e, se você conseguir ficar em liberdade por algumas horas antes da morte de Rugênia, que está extremamente fraca, um deles virá buscá-lo. Acertando mais alguns detalhes, os amigos separaram-se, emocionados e tristes. Passados alguns dias, correu pela cidade a notícia de que Jerônimo de Praga, cedendo às insistências dos cardeais, renunciara aos seus enganos professados e até assinara um ato no qual reconhecerem todas as decisões do concílio e a ele submeter-se. Na verdade, mesmo tendo criticado os artigos de Wycliffe pregados por Rus, Jerônimo acabou fazendo algumas omissões que comprovam o que custou ao infeliz a sua decisão. Assim, ele continuou a afirmar que ambos pregavam muitas verdades sagradas e que sempre gostara de Rus. Notava-se claramente que, ao criticar os enganos do amigo, mantinha um sincero respeito por sua pessoa. Entretanto, apesar dessas omissões, o concílio parecia estar completamente satisfeito com a vitória e a submissão do famoso sábio. Então, em 23 de setembro, quando Jerônimo repetiu solenemente a sua renúncia em audiência pública, declarando que nunca mais iria professar aquilo a que renunciara, sua situação foi um pouco abrandada,
A vigilância sobre ele diminuiu e correu o boato de que iriam pô-lo em liberdade. Mas Jerônimo passava por um momento difícil. Sua orgulhosa alma torturava-se e sofria sob o jugo da humilhação de ter renunciado publicamente ao motivo de sua vida. Seu coração sofria com os entraves e as infindáveis dificuldades para obter aquelas poucas horas de liberdade que lhe custavam tão caro. O temor e o desespero corroíam-no por dentro ao pensar que seu sacrifício poderia ser em vão e que o olhar, onde certa vez lera tanto amor, e os adorados lábios de Rogena, que o haviam inebriado com suas palavras, poderiam fechar-se para sempre antes que ele conseguisse, pela última vez, ver aqueles olhos cintilantes e ouvir o último adeus. Svetomir e Broda visitaram-no e disseram que Rogena estava definhando rapidamente. A tortura espiritual do infeliz atingiu seu apogeu quando, numa noite no final de setembro, Svetomir entrou na sua cela, acompanhado pelo carcereiro que trazia um embrulho. O amigo de infância de Rogena estava pálido e nitidamente emocionado. Trouxe-lhe um traje, mestre Jerônimo. Vista-se rapidamente e acompanhe-me. Este bom homem irá deixá-lo sair. Sim. Este senhor cavaleiro tentou-me com uma quantia de dinheiro que, para um pobre como eu, representa uma herança. Mas me prometa, mestre Jerônimo, que vai voltar. Mesmo que já falem sobre a sua libertação, não ouso libertá-lo e posso pagar com a vida por esta minha fraqueza. Não acabe comigo, minha pobre mulher e meus 6 filhos, implorou o carcereiro. Dê-me sua espada, Svetomir, disse Jerônimo. E continuou, pondo a mão sobre o cabo da espada em forma de cruz, pelo sinal de nossa redenção, que é sagrado para mim, juro retornar à prisão antes do amanhecer. E que a ira de Deus recaia sobre mim se eu faltar à minha palavra. O carcereiro, mais calmo, ajudou-o a vestir o traje de veludo negro e enrolou-o numa larga capa com capuz que cobria o seu rosto. Depois conduziu Jerônimo e Svetomir para fora e disse que iria guardar no portão a volta do prisioneiro. Vendo-se em liberdade, Jerônimo encheu o peito com o fresco e aromático ar noturno. Após tantos meses passados na escura e fedorenta prisão, sua cabeça começou a girar e ele balançou. Superando energicamente a fraqueza e o sofrimento que lhe causavam as pernas doentes, ele caminhou rapidamente ao lado de Svetomir, agradecendo-lhe o favor prestado. Era extremamente necessário tirá-lo daquele buraco hoje, senão você não veria Rogena. Volk disse que ela deseja ver todos os amigos pela última vez. O que você está dizendo? A condessa está tão mal? Perguntou Jerônimo, estremecendo. Infelizmente, sim. Hoje pela manhã, o médico disse a Volk que ela não passaria desta noite. O pobre conde está agindo como um demente. Apesar disso, lembrou de você e pediu-me para trazê-lo de qualquer maneira. Respondeu baixinho Svetomir e, cerrando os punhos, amaldiçoou Brancacis, desejando fazer com o assassino traiçoeiro o que fora feito com Hilário. Jerônimo não sabia da morte de Hilário, e Svetomir, com especial satisfação, começou a contar-lhe todos os detalhes do enforcamento do imprestável monge. Naquele dia, pela manhã, Benelli achara por bem avisar Volk de que a condessa só tinha algumas horas de vida. Mesmo que esse final infeliz já estivesse previsto, a notícia do inevitável fim caíra sobre Volk como um raio e ele não tivera forças para conter sua explosão de infelicidade. Entretanto, essa fraqueza fora passageira. Ele imediatamente convencera-se de que era sua obrigação não perturbar os últimos momentos da moribunda. Pelo contrário, ele deveria, isso sim, cercá-la de atenção e paz. Então lembrara-se, por acaso, de Jerônimo e pedir a Svetomir que o trouxesse a qualquer preço. Depois, ele sentara-se à cabeceira de Rogena decidido a não deixá-la nem por um instante até o fim. Após um profundo e pesado sono, a jovem condessa acordara terrivelmente fraca. A essa fraqueza juntara-se depois uma sensação estranha e pesada, nunca antes sentida. Um frio percorrera suas veias, fazendo-a tremer. Parecera, a Rogena, que algo se rasgava em todo o seu ser, por instantes sentira libertar-se do corpo e, então, uma negra cortina cobrira momentaneamente sua visão. A morte se aproxima, pensara ela, tristemente. Rogena quisera contar a Volk o que sentia, mas, ao ver o temeroso e desesperado olhar do marido, desistira.
ela fechara os olhos e começara a rezar pedindo a Deus que amenizasse sua iminente e difícil passagem para outra vida, invocando, com toda a sua alma, seu querido pai e o adorado amigo Rus, para que a recebessem à entrada do insondável e terrível outro mundo. A prece devolvera-lhe a calma, e o resto do dia passara sem maiores problemas. A noite chegou. Rogena, dominada por um temor crescente, começou a agitar-se no leito. Anne e Volk observavam, com desespero, a expressão de sofrimento do rosto quase transparente da paciente e os movimentos bruscos de suas mãos pelo cobertor. Perto das 23h30, esse estado agravou-se. Levantem-me. Estou sufocando, balbuciou ela, tentando sentar-se. Ana trouxe imediatamente um largo traje de seda noturno e vestiu-a. Volk tomou Rogena nos braços como a uma criança, colocou-a numa poltrona e cercou-a de almofadas enquanto Lítica cobriu-a com cobertor. Sente-se melhor, querida? Perguntou Volk, ajoelhando-se diante dela e amparando a esposa, cuja cabeça caía sem força sobre seu ombro. Sim, respondeu Rogena, fracamente. Mas onde está Svetomir? Por que ele não veio hoje? Chame-o. Chame também o Broda. Quero me despedir de todos. Svetomir já vai chegar e pode ser que traga mais alguém que você vai gostar de ver. Vá, querida Ana, e ordene que Broda venha para cá assim que Svetomir chegar com seu acompanhante. Os olhos de Rogena brilharam de alegria e, a todo instante, dirigiam-se para a porta de entrada. Não precisou esperar muito. 10 minutos depois, soaram passos no quarto vizinho e entrou Ana, seguida por Jerônimo, Svetomir e Broda. No quarto de Broda, Jerônimo pôs em ordem o seu traje e o seu rosto pálido e magro aparentava ainda mais sofrimento. Ao entrar no quarto, ele estancou, abismado, nunca teria imaginado a terrível mudança que ocorrera com Rogena e as palavras não lhe saíam. Recobrando-se rapidamente, ele aproximou-se da paciente, ajoelhou-se e, em silêncio, levou aos lábios a sua magra e pálida mão. Rogena também olhava para ele, espantada. Meu Deus! Como o senhor deve ter sofrido, mestre Jerônimo! Sussurrou ela. Mas, o que se há se fazer? Estou muito feliz em vê-lo pela última vez. Sentindo suas lágrimas na mão, ela libertou-a delicadamente e carinhosamente passou-a pela cabeça inclinada diante dela. Não chore, Jerônimo. A infelicidade de Volk e a sua tornam a minha morte ainda mais pesada e afastam a grande felicidade que Deus me enviou de juntar ao meu redor todos os que me são tão caros. A fraqueza não deixou que ela terminasse a frase. Ela fechou os olhos. Volk e Jerônimo soltaram um grito ao mesmo tempo. Ao ouvi-los, Rogena, com o esforço da vontade, venceu a fraqueza e endireitou-se. Isso não foi nada. Uma pequena fraqueza que já passou, sussurrou ela, em tom de desculpas. Aproximem-se. Ana, Svetomir, Broda. Eu quero me despedir de vocês. Amparada por Volk e Jerônimo, ela abraçou seus amigos de infância e agradeceu a Broda por sua imutável e abnegada fidelidade. Depois, beijou Jerônimo na testa e lançou-lhe um longo olhar de amor e despedida. Volk apertou-a convulsivamente contra o peito e, não conseguindo mais se segurar, cobriu-a de beijos e lágrimas amargas. A coragem abandonou Rogena de vez e ela, com surdo pranto, desfaleceu nos braços do marido. O conde estremeceu e ficou ouvindo, temeroso, se ela ainda respirava. De repente, Rogena endireitou-se e levantou-se, seus olhos bem abertos dirigidos para o nada brilhavam de felicidade e emoção. Volk voltou-se, involuntariamente, para onde Rogena olhava e estancou, estupefato. No fundo do quarto, iluminado por um círculo de uma ofuscante azulada luz estava Jean Rus. Ele vestia as mesmas roupas do dia de sua execução, mas em vez de negro, seu traje era alvo e cintilava à sua volta e nas dobras. Seu rosto, rejuvenescido e belíssimo, respirava a paz, e seus olhos, profundos e brilhantes, olhavam com infinito carinho para Rogena. A visão, leve como névoa e completamente real, aproximava-se da moribunda, chamando-a ao mesmo tempo com a mão e com um sorriso. Padre Jean? Você veio me buscar? Estou pronta, sussurrou a Rogênia e moveu-se em sua direção. Naquele instante, a visão desapareceu e o corpo de Rogênia caiu pesadamente no chão.
Por alguns instantes o quarto ficou num silêncio mortal. Todos viram e reconheceram o amigo que lhes acabara de dar uma brilhante prova de que as amizades terrenas permanecem também no outro mundo. Mas, por mais respeitado e caro que lhes fosse o misterioso visitante, sua aparição deixou-os em pânico e aterrorizados. Jerônimo foi o primeiro a se recompor. Persignando-se, ele olhou em volta sem saber o que fazer. Ana estava de joelhos e parecia não ver nada do que se passava ao seu redor. Em seus olhos ardia uma estranha e fantástica excitação. Volk caiu na poltrona e desmaiou. Ele desconhecia o medo quando se tratava de pessoas vivas, mas seus nervos não aguentaram a pressão. Quando Jerônimo resolveu ajudá-lo, Svetomir e Broda, refeitos do susto, já estavam levantando o conde. Então, o discípulo de Rus inclinou-se para Rugena. Vendo que ela estava morta, pegou nos braços seu corpo ainda quente e, apertando-o contra o peito, colocou-o cuidadosamente na cama, fechou-lhe os olhos e cobriu-lhe os pés com um cobertor. Inclinado sobre o corpo, com os olhos cheios de lágrimas, Jerônimo ficou admirando por muito tempo o maravilhoso rosto da falecida no qual permanecera a expressão de surpresa e felicidade. Depois, ajoelhou-se e começou a orar fervorosamente. Volk voltou a si rapidamente. No primeiro momento, a vergonha por ter sido acometido por uma fraqueza puramente feminina superou todos os outros sentimentos. Mas a consciência da perda que acabara de suportar tomou conta dele de imediato e sua terrível tensão nervosa explodiu em pranto convulsivo. Jerônimo parecia calmo externamente. Após conversar um pouco com Svetomir e Broda sobre a estranha visão, ele quis voltar para a cadeia, pois sentia a necessidade de ficar só. O meu caro carcereiro ficará feliz em me ver de volta e eu preciso ficar sozinho para meditar e orar, disse ele, com voz cansada. Dispensando a companhia de Svetomir e Broda, pois conhecia o caminho de volta, Jerônimo pediu somente que lhe dessem uma espada. Despediu-se mais uma vez da falecida, abraçou os amigos agradecendo o inestimável favor que lhe haviam prestado e apertou a mão de Ana, que estava parada em silêncio num canto, pálida e com olhar errante, como se tivesse despertado de um sonho. Em seguida, Jerônimo enrolou-se na capa e saiu com Broda, que o acompanhou até o portão. Uma semana mais tarde, um cortejo fúnebre deixava Constança. Sobre a carroça puxada por um par de cavalos e um pesado caixão de carvalho com o corpo de Rugena, cuidadosamente embalsamado pelo Dr. Benelli, atrás iam a cavalo Volk, a Ana, Broda e Svetomir, que acompanharia os amigos até a primeira parada e depois voltaria para a cidade. Chegando lá, os amigos despediram-se fraternalmente e o séquito seguiu adiante. Pela dificuldade do trajeto, era preciso ir devagar e a viagem transcorria muito lentamente. Aquela dura inatividade e a constante visão do caixão inflamavam a ferida no coração de Volk e agiam deprimentemente sobre a natureza nervosa e agitada do conde. Sombrio e abatido, há dias ele viajava calado. Broda, que observava, verificou que se tal situação continuasse, Volk sem dúvida adoeceria pelo caminho. Numa das paradas para pernoitar em uma estalagem, Broda começou a conversar com o conde, tentando convencê-lo a se apressar para chegar a Praga, onde certamente tinham lugar, naquele momento, importantes acontecimentos políticos. Senhor Volk, sua cabeça e sua espada podem ser necessárias por lá, enquanto por aqui o senhor em nada pode ajudar. Isso provavelmente é verdade, Broda, mas como posso deixar os restos mortais tão caros para mim sem acompanhá-los até o túmulo? Observou o conde, tristemente. A senhora Rugena era um anjo, senão o santo mártir não teria vindo do céu para buscá-la, e os anjos não dão valor aos costumes terrenos. Disse Broda, num tom convincente. De qualquer forma, ela vê o seu coração e a sua solidariedade. A honra de acompanhar seu corpo, o senhor pode deixar sob a minha comprovada fidelidade. Todos os outros argumentos do conde também foram refutados. Então eles combinaram que, no dia seguinte, Volk seguiria adiante com alguns homens e levaria consigo Ana, se ela assim o quisesse. Broda, com o resto do séquito, ficaria para levar o corpo e a bagagem. A Ana, entretanto, não quis viajar com o conde, preferindo acompanhar a falecida. E melhor eu ficar com Rugena. Não tenho preço de chegar a Praga, que se esvaziou de tudo o que amei. Se for consigo, conde,
Eu só iria atrapalhar, replicou ela. Capítulo 10. Depois de uma rápida viagem, dando aos homens e cavalos um mínimo de descanso, Vuk chegou finalmente a Praga. Aquela louca e cansativa corrida distraíra seus pensamentos da infelicidade que o assolara e de algum modo devolver-lhe um certo equilíbrio mental. Para calar de vez a dor da sangrenta ferida com o trabalho, o jovem conde mergulhou de cabeça no redemoinho da atividade política que, na época, havia tomado conta de seus compatriotas. Chegou à pátria bem a tempo. Nunca antes as mentes haviam estado tão exaltadas e já se ouvia o primeiro trovejar da tempestade popular que iria se desencadear 4 anos depois. Quando Vuk chegou, o conde Inek não estava em Praga. Evitando a casa vazia, onde cada objeto lembrava-lhe Rogena, naquela mesma noite o jovem conde foi à casa de Milota na Kotske. Marga e o marido receberam-no, como sempre, de braços abertos, e a notícia da tragédia que o acometera provocou em ambos lágrimas de solidariedade. Percebendo como era difícil para Vuk falar sobre a esposa falecida, Milota mudou o assunto da conversa para outro tema e começou a perguntar sobre os detalhes do martírio de Rus e o destino de Jerônimo. Muito provavelmente ele vai parar na fogueira como o mestre Janeiro. Os abutres do concílio e os traidores tchecos estão descontando neles o golpe que aplicamos nos alemães em 1409. Respondeu Vuk, tristemente, e começou a descrever em detalhes o revoltante julgamento e a morte heroica de Rus. Vejo que estávamos certos ao considerá-lo um santo. Ainda bem que o povo por aqui vingou com justiça sua execução. Observou Milota, que ouvia atentamente o conde. Ainda não sei o que aconteceu, mas, na minha opinião, qualquer violência contra os padres sem vergonha, que somente denigrem a classe com sua indignidade, é uma causa justa e santa. Nesse caso, você ficaria satisfeito se visse o que aconteceu por aqui quando chegou a notícia da morte de Rus. Interferiu Marga. Mas me contem. Contem o que aconteceu por aqui. Cheguei hoje pela manhã e ainda não sei de nada. Deus do céu, aqueles foram dias terríveis, começou Marga, estremecendo só de lembrar. A cidade inteira agitou-se, o povo saía em massa para as ruas e, em altos brados, acusava o clero como principal culpado da injusta condenação do adorado pregador e da desonra resultante disso que caiu como uma mancha sobre toda a Boêmia. Mas não ficaram somente nas palavras. A turba exaltada caiu sobre as casas dos sacerdotes, inimigos declarados do mestre Jean, e fez por lá muitos estragos. Fui testemunha do terrível espetáculo, disse Milota, interrompendo a esposa. Depois, sorrindo, continuou, Marga tinha medo de sair de casa para não cair no empurra-empurra. Muitas pessoas do clero fugiram da cidade, e os que não foram tão previdentes sofreram muito. Suas casas foram saqueadas e até incendiadas e eles próprios foram xingados e surrados. Na minha frente, 2 monges feridos e surrados quase até a morte foram jogados no rio Vltava. Conte a Vuk sobre o cerco ao arcebispado, interrompeu Marga. Mas como? Cercaram com Ravekt? Perguntou, sorrindo, Vuk. Pois é. Um verdadeiro cerco. Ele, com grande dificuldade, conseguiu fugir, senão seu rebanho o massacrava. Contem-me como receberam por aqui Jean Zelensky e as medidas leoninas que o concílio incumbiu de promover. Não podiam ter feito escolha pior. Acredito que em toda a Boêmia não existe homem mais odiado do que o bispo de Litomysk. Ele é considerado o principal acusador de Rus no concílio por parte do clero tcheco e o maior culpado de sua morte. Só a cara dele despertava tal raiva que ele não ousava aparecer na rua e, quando ia visitar o rei, exigia um salvo-conduto especial. Devo confessar que também na corte ele não era bem recebido. A rainha, que está fora de si pela morte do seu respeitadíssimo confessor, glorifica abertamente o padre Jean como um santo mártir, e com ela estão a viúva de Heinrich Rosenberg, Anna Smirslikov e Anna Dimokov. Isso não impediu o arcebispo Jean de tomar as medidas que ele considerava necessárias para segurar a Boêmia e, desde ontem, Praga está sob nova interdição. Mas agora o nosso povo não está tão submisso e receio que tudo isso acabará muito mal. Acrescentou Marga, levantando-se para mandar servir o jantar. 2 dias depois, Vuk foi apresentar-se ao rei que, na época, residia na cidade alta.
Ele queria pedir uma prorrogação da licença ou simplesmente livrar-se o quanto possível do serviço de Venceslau. O conde não tinha mais disposição para divertir o rei contando aventuras e anedotas picantes e ansiava por calar a dor do seu coração com uma agitada atividade política. Venceslau, como constatou, estava ocupado com Sêneca de Wartenberg, e Volca aguardava a sua vez, conversando com outros senhores que haviam chegado para a recepção real. De repente, apareceu um pajem da rainha e transmitiu ao conde que sua majestade soubera de sua chegada e desejava vê-lo. Quando Volca entrou, a rainha Sofia não estava só, com ela havia 3 damas da alta nobreza tcheca, Elizabeth, viúva de Heinrich Rosenberg, Ana de Mokov, senhora Osti, e a esposa do prefeito Pedro Smirslikov, Ana Smirslikov, todas as 3 dedicadas à causa da reforma da igreja e apaixonadas admiradoras de Rus. O senhor veio diretamente de Constância e pode nos fornecer informações frescas sobre o que aconteceu por lá, disse a rainha, esticando a mão para o beijo do conde. Como está a condessa Rugena? Seu pai disse que ela estava muito doente. Volca empalideceu. Rugena caiu, vítima de insolente crime de um daqueles sacerdotes emporcalhados em vícios que também mataram o mestre Jean por ele ter ousado desvendar abertamente os seus pecados. Respondeu ele, surdamente. Ela morreu? Exclamaram a uma voz Sofia e suas damas. Mas como? E a rainha começou a perguntar-lhe tudo, querendo saber todos os detalhes do triste acontecimento. Embalado pelo ódio que sentia de Brancassis, Volca descreveu sem rodeios os principais malefícios do cardeal, a começar pelo atentado noturno em Praga e terminando com o envenenamento em Constança. Meu Deus! E esse malfeitor ainda usa o título de cardeal. Uma mulher tão jovem, bela e bondosa, morta. Pobre e infeliz Rugena, disse a rainha, compadecidamente, persignando-se. Pois é. Esse tipo de gente condena santos, mata inocentes e ainda ousa tocar com suas mãos manchadas de sangue os mistérios instituídos por Cristo, e, quando os verdadeiros cristãos protestam, eles os chamam de hereges, observou Volca, com amargura. O senhor obviamente está se referindo à comunhão com pão e vinho. Devo confessar-lhe, conde, que essa questão atormenta e perturba minha alma. Intrometeu-se Elizabeth Rosenberg. Será possível vacilar entre a palavra de Cristo e as ideias humanas? Indignou-se Volca. Sou a favor da reforma, mas não consigo tratar com tanta coragem os mandamentos da igreja que, além do mais, são sustentados e defendidos por pessoas de alta sabedoria e por benfeitores que respeito muito, apesar de nossa divergência de opiniões. Respondeu Elizabeth. Em seguida, mexendo em sua bolsinha, retirou de lá um pergaminho, abriu e prosseguiu. Tenho em mãos a carta que me mandou o mestre Maurício Hracek, que conhece a minha propensão à reforma e teme que eu recaia no traquismo. Com a permissão de Sua Majestade, vou ler o que ele me escreve. Leia, leia. A opinião de Maurício merece ser ouvida. Autorizou a rainha, que tratava com extremo cuidado aquela que era a mais importante questão da época. Leu a senhora Rosenberg. Antes de tudo rezo fervorosamente pela senhora. Recei, como ao inferno, beber do cálice. A maçã do paraíso também era boa como maçã, mas como fruto proibido tornou-se um veneno. Respeite as indicações da igreja e os costumes dos ancestrais e tudo estará bem. Estudei essa questão e acrescento ao presente a minha dissertação aprovada pelo Papa e pelo Imperador, com os quais devemos concordar. Acredite, a comunhão com o cálice é equivalente à expulsão do paraíso, como foi expulsa Eva. Esteja certa, essa novidade foi incutida aos homens por Satanás. Até o que não é pecado transforma-se em pecado assim que é proibido. Portanto, permaneça obediente e não seja como Eva. Lembre-se do que escrevo, é melhor morrer do que comungar com o cálice. Depois de ler as palavras taxativas de Maurício Hracek, Elizabeth concluiu, eis as principais partes da carta. Não lhes parece que isso pode atrapalhar completamente a consciência dos fiéis? Tem razão. E como o falecido mestre já nunca me disse para desobedecer à igreja, irei seguir seus ensinamentos, não participando da nova ordem das coisas. Disse Sofia, perturbada com aquela conversa. Naquele instante, 2 pajens levantaram as cortinas anunciando a chegada do rei. Venceslau,
Ao entrar, cumprimentou animadamente as damas. Ah! Finalmente você está aqui, disse ele, estendendo amigavelmente a mão ao conde. Mas como está pálido e magro. O que lhe fizeram lá em Constança para voltar assim, quase morto? O conde acabou de nos contar coisas tão terríveis que explicam inteiramente a sua mudança. Disse a rainha, consternada. A pedido de Venceslau, Volk repetiu a história da morte de sua esposa. Seu relato provocou uma explosão de indignação no rei, que começou, em seguida, a inquirir o conde sobre os detalhes da morte de Rus e do provável resultado do julgamento de Jerônimo. A firmeza heroica do mártir e a ostensiva injustiça revelada pelo concílio com relação a ele deixaram Venceslau ainda mais indignado. Pobre Padre Janeiro! Estou muito triste com seu destino. Se, por vezes, ficava irritado com ele por causa de problemas que aconteciam por sua culpa, agora lhe perdoo tudo de bom grado. Ele pagou caro por seu excessivo amor à pátria. Os alemães não o perdoaram pelo caso dos votos e do meu decreto forçado pelas artimanhas dos tchecos. Agora, o Sigismundo exagerou. Trair a própria palavra dada e, sem ligar para o próprio salvo-conduto, permitir que mestre Jean fosse queimado na fogueira foi uma vil traição. O rei Sigismundo se esquece frequentemente de que ele é o próximo herdeiro da coroa tcheca. Observou Volk, venenosamente. O rei levantou o dedo. Contenha sua língua, Volk. Você está se referindo ao meu irmão. Saiba que se eu culpo Sigismundo e o conselho pelo destino de Rus, aprovo-os totalmente quanto a Jerônimo. O clero é visivelmente formado de patifes, mas Jerônimo é um agitador perigoso, que sempre semeou a discórdia e gabou-se abertamente de ser renegado da fé, dizendo que preferia os malditos cismáticos aos verdadeiros cristãos. Deixe que o queimem, pois ele fez por merecer isso inteiramente. Volk enrubesceu. Meu rei. Jerônimo não é um renegado da fé somente porque considera os cismáticos cristãos como nós. Aliás, nada tenho com teologia, mas nunca deixarei de defender Jerônimo como um bom tcheco que sempre cumpriu sacramente sua obrigação, levantando-se onde podia contra a insolência dos alemães e contra aquela devassidão com que eles contaminaram a nossa terra. Na parte da insolência, caro Volk, os tchecos nada ficam a dever aos alemães. Depois da morte de Rus, eles, como cães raivosos, estão arreganhando os dentes para tudo. E, por vezes, tornam-se um espinho na minha garganta, com suas eternas exigências, insolências e discussões, sentenciou o rei. Nesses momentos, Sua Majestade provavelmente se esquece de que usa na cabeça a coroa de São Venceslau. De outra forma, os interesses dos tchecos nunca seriam um espinho em sua garganta. Como ousa falar assim comigo, seu inútil pândego? Não me diga que pretende me ensinar a governar! Exclamou o rei, fora de si. Uns me criticam pela condescendência para com os alemães e outros, pela preferência pelos tchecos. Estou cansado de tudo isso. Quero paz e logo vou mandar todos vocês para o inferno. Então a rainha e Anusti, que, conforme se dizia, tinham grande influência sobre o rei, interferiram e começaram a acalmar Venceslau. Este, por fim, declarou que perdoava o jovem insensato levando em consideração a infelicidade que o atingira e que, provavelmente, afetara a sua cabeça. Volk aproveitou aquele momento de calma da ira real para pedir uma licença. Vá. Essa sua cara de enterro, em vez de me divertir, só me provocaria eólicas, respondeu o rei, zombeteiro. Mas, veja lá, não pense em cometer bobagens para satisfazer a sua infelicidade. E quando o convocar, quero vê-lo alegre e com grande reserva de histórias divertidas. 3 meses são suficientes para chorar a morte de qualquer mulher. Mas por se tratar de uma pérola como a Condessa Rogena, que podia tentar o mais ascético eremita, dou-lhe o dobro do tempo. O rosto de Venceslau iluminara-se definitivamente. Volk fez uma reverência ao casal real e, feliz por conseguir fugir da corte, retornou a Praga. Assim como o pai, o jovem conde tornou-se membro da União dos Senhores Tchecos e Morávios, formada em setembro para a defesa do ensinamento religioso puro de Rus. O primeiro ato dessa entidade foi o envio a Constança de um corajoso protesto contra a execução de Rus, a prisão de Jerônimo e as injustas calúnias contra a pátria deles. Além disso, a União dos Senhores Tchecos e Morávios,
sob a direção de 3 nobres eleitos, Sêneca de Wartenberg, Lachec de Kravarja e Bocek de Pudjebrad, declarava que dava liberdade de pregar a palavra divina em suas terras, concedia à Faculdade de Teologia de Praga o direito de decidir questões religiosas na base das Escrituras e, basicamente, decidia submeter-se dali em diante somente às ordens de bispos nacionais, considerando nulas todas as excomunhões e proibições pronunciadas pelo clero estrangeiro.